luta interna, mandava mensagem pro bispo, pra pastora, ansiedade. E eu preocupada. E uma coisa que a gente aprende muito em missão é ouve a voz de Deus. A gente tem uma aula sobre isso na Jocum, porque em missão a gente tem que estar disposto a ouvir a voz de Deus. E uma vez Deus me questionou. Por que você me questiona tanto se você falou que queria fazer a minha vontade? Eu lembro que quando deu meia-noite desse ano, eu olhei assim, eu me afastei da minha família e falei, Senhor, que eu não viva mais a minha vontade, que eu viva a sua. E era o sonho do meu pai, eu ir para Jocum. A gente já falava sobre isso há muito tempo, e eu parei um tempo de falar sobre isso e fui viver minha vida. E um certo dia, eu estava em casa, eu morava na casa da minha avó, por parte de pai. E quando eu mandei minha inscrição para Jocum, passou um dia, responderam com a carta. Você foi aprovada. E o seu versículo é 1 Samuel 3,10. A parte que Samuel fala, Senhor, pois o teu servo te ouve. E lá o concílio da base, eles oram para entender em Deus qual o versículo que você recebe. Quando eu cheguei no meu quarto, eu fui uma das primeiras, estava a sacola lá e estava escrito obediência e humildade. E aí a gente tem que acordar cedo para meditar. E eu questionei a Deus. Falei, por que obediência e humildade? E Deus falou, porque você está me obedecendo. E é só isso que eu venho te pedindo há muito tempo. E com isso foi, e a gente viu, e eu vi Deus trabalhando. E teve uma coisa também muito uau, assim, foi que a gente descobre os nossos práticos. Eles falam para onde a gente vai fazer o prático em missão. E as meninas falando, eu vou para Uganda, vou para Tailândia, vou para o Piauí, vou para tal lugar. Eu cheguei para minhas amigas e falei assim, eu tenho certeza que eu vou para Santa Catarina. E a gente tem que colocar 3 lugares que a gente quer. Eu coloquei Santa Catarina, Paraná e Minas. No dia antes da gente saber, eu sonhei com a bandeira de Santa Catarina. Quando a gente fez tipo que um caça-tesouro, a gente tinha que descobrir, abrir o envelope, tinha os estados e os países, e a gente falava o nome da pessoa. Quando uma menina do meu grupo, ela olhou e falou assim, Deus está te enviando. Qual vai ser a sua resposta, Luma, para Santa Catarina? Eu coloquei no grupo de intercessão e uma tia minha mandou mensagem e falou assim, eu estava assim que você ia para Santa Catarina, mas eu falei para Deus te mostrar. E a palavra de hoje, ela tem muito sobre isso. Eu já estava com uma palavra pronta, porque lá em Santa Catarina também eu cheguei a ministrar para os jovens e para as adolescentes. E eu falei para Deus, mas eu tenho tanta coisa. E Deus falou, não, eu vou mudar. E eu pergunto hoje, você está preparado? Isso veio um choque assim, que eu até falei para o pastor Flávio, não, eu te mando mensagem se eu tiver dúvida. Mas na hora que eu sentei na mesa, eu falei, Deus, vai. Eu tenho 2 pregações prontas, eu tenho como falar sobre a voz de Deus, eu tenho como amar o próximo. Deus falou, não, eu vou te falar o que eu quero. E o tema dessa noite é, você está pronto? Então, passou um filme na cabeça, porque eu não estou pronta, mas eu disse sim. Eu disse, eis-me aqui. E foi o tema da minha ETED. E é uma coisa assim que eu olho hoje e falo, cara, foi necessário passar o que eu passei para ver onde eu cheguei. E tem coisas que a gente olha e fala, Deus, a gente não é digno sobre isso. E você está preparado não é só para fazer missão, mas sim para quando vir as lutas e você não souber para onde fazer, e Deus falar, calma, eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo, eu estou cuidando do seu emprego, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando da tua saúde. Então tem muitas coisas que eu vi Deus sustentando durante esse tempo de missão. Tanto dinheiro
tanto o dinheiro da passagem para poder ir. Desde quando a gente chegou em Santa Catarina no grupo, a gente não precisou de nada. A igreja que nos recebeu, os irmãos foram graciosos com a gente, de nos abençoar com comes e bebes. Um frio, eles perguntavam se precisam de cobertor, precisam. Então, foi uma coisa assim que você olha e fala, é Deus. E aí, eu lembrei lá também que a pastora Camila me falou antes de eu ir, vai que Deus está cuidando dos seus. E essa frase ficou para mim como algo, tipo, não, eu estou indo fazer a obra de Deus e Deus está cuidando da minha família. E minha mãe ia fazer outra cirurgia, ela fez em março, e eu preocupada lá, uma das meninas que acompanhava a gente, ela chegou e falou assim, vamos orar. Entrega nas mãos de Deus. Porque enquanto você está aqui cuidando dos dele, ele está cuidando dos seus. E isso veio hoje, assim, de acordo com a palavra, porque a gente vê Timóteo sendo preparado por Paulo. Paulo está terminando a sua missão e ele está falando para Timóteo, ei, agora é com você. Eu vejo o bispo e o pastor Flávio, o pastor Elzo me instruindo para agora, é com você. E a palavra que veio foi 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Amém. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação, por seu reino. Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Na hora que eu falei, que eu olhei assim, e eu questionei a Deus, falei, por quê? Por que Timóteo? E se a gente for ver Timóteo, ele deu continuidade ao trabalho de Paulo. Josué e Caleb deu continuidade ao trabalho de Moisés. Abraão teve Isaac. Isaac continuou o trabalho de Abraão. E assim foi. Jesus veio na terra e continuou o trabalho de Deus. Há uma hierarquia. Com isso, a Bíblia vai mostrar que não é só o nosso chamado, mas sim o legado que a gente vai continuar. Um legado onde a gente começa plantando para depois a gente colher. E tem coisas que a gente olha e pensa, mas como assim? A maior história intrigante da Bíblia que a gente pode contar com isso sobre preparo é Jesus. Jesus foi tentado no deserto. Jesus chegou para Deus e falou para ele no Getsêmani, Pai, faça tua vontade, afasta de mim esse cálice. E Jesus chega para os discípulos antes de ir para o Getsêmani e fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas das vezes a gente acaba cedendo às vontades da nossa carne e esquecemos disso aqui, que é o que nos guia. A palavra de Deus é a melhor direção. E a gente pode ver que muitos se prepararam. A renúncia, as orações, renunciar uma noite de sono para estar 3 horas da manhã orando, para você pegar no outro dia e olhar e falar assim, Deus, não tem mais jeito, eu não estou mais aguentando. E Deus chegar e falar assim, eu estou contigo, não desanime. Deus chegou para Josué e falou, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso?
Deus, ele fala, não temas. Na Bíblia, não sei quantas vezes tem. E é uma coisa que Deus, ele fala todos os dias. Não temas, não desanime, pois eu sou contigo. A minha graça te basta. E aqui a gente pode ver que Paulo está instruindo Timóteo ao seu chamado. Para que ele esteja pronto a tempo e a fora de tempo. Assim foi também com Davi, Samuel, Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. E durante a preparação, Deus, ele mostra caminhos. Deus, ele vai mostrando coisas que a gente olha e fala, mas como que eu vou fazer isso? E Deus fala, eu tô contigo, vai. Coloca o seu pé que eu coloco o chão. Se a gente for ver Hebreus 11, os heróis da fé, eu fico imaginando como seria naquela época. Você não ter conhecimento, mas você ter uma força de matar um urso e um leão e matar um gigante. De você ser um filho da promessa e você se dedicar totalmente à sua vida, assim como Samuel. E como diz em 1 Samuel 3,10, é um versículo que me marcou. Que Samuel fala, fala, Senhor, o teu servo te ouve. Vocês estão preparados para dizer, o eis-me aqui? Deus está preparando pessoas para a próxima geração que se espelha na gente. Lá em Santa Catarina, agora que eu vou voltar, eu vou trabalhar com jovens. E eu olhando assim para Deus, eu falei, mas por que jovens? E Deus falou, não foi você que um dia me pediu? Eu te preparei esse tempo todo. Você sabe das lutas que você teve, das suas crises que você ficou sem dormir? Mas quantas vezes você já levantou para orar, pedindo minha ajuda? Então tem coisas na nossa vida que a gente pode olhar e falar, ai Senhor, mas eu vou fazer missão, mas para onde eu vou? E Deus às vezes fala, é no seu trabalho. É falando com a tua diretora. É você falando pro seu genro. É falando na casa de família. É com o cliente. Tem coisas que a gente olha e se questiona. Mas Deus fala, não olha para trás. Continua. E tem uma história também que eu coloquei aqui. E a gente percebe que um outro jovem, José. José foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi assediado pela mulher de Potifar. Mas ele foi preparado no meio do processo para chegar onde ele chegou. Muitas das vezes a gente olha o processo e o processo ele é só um preparo daquilo que Deus tem. O vidro, quando ele é formado, copos, jarras, aqueles lustres bonitos, ele passa pelo fogo. E me lembra a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Passaram pelo fogo e Deus estava com eles. Para a gente ser forjado, a gente tem que passar pelo fogo. As circunstâncias, as lutas, tudo faz parte do processo. Quando Deus pede para a gente renunciar, é porque Ele sabe que o que a gente renuncia é o que está tomando o lugar dele. É o celular, é uma comida, é compras. Tem muitas coisas que a gente precisa abrir mão para viver a vida com Deus. Se é necessário deixar a família para trás, para viver a vontade de Deus e o propósito dele. É muito contraditório dizer isso hoje para mim. O meu pai também, ele é missionário e ele mora fora do país há bastante tempo já. E eu vendo que tudo que está acontecendo, eu olho e falo, é Deus que está sustentando. Com as guerras que está tendo entre o Iraque e o Irã, e eu fico olhando assim, uma coisa que é Deus sustentando. Então a gente vê Deus nos pequenos detalhes. A gente vê Deus cuidando. A gente vê Deus exortando, corrigindo. E Paulo vai instruir Timóteo com isso. Porque vai ser necessário que às vezes a gente vai precisar exortar, mas a gente também vai precisar ser exortado. Porque a palavra de Deus fala.
Deus exorta aqueles que Ele ama. Ele exorta os filhos dele. E a exortação, ela não é um castigo, é um aprendizado, é um preparo. Eu fico imaginando quando Davi foi lutar com aquele gigante e ele fala: você veio com escudo e espada, eu vim pelo nome do meu Deus. Quantas vezes a gente já parou, já paralisou diante de uma situação e não sabia o que fazer? Quantas vezes a gente já parou de uma forma, colocou a cabeça no travesseiro, não conseguimos dormir por causa dos pensamentos. Mas você já chegou e falou para Deus: Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Deus ouve. Uma coisa também que me chamou muita atenção enquanto eu estava estudando é sobre Esther. Esther esperou o tempo certo para se tornar a rainha. E eu fico imaginando como naquela época uma mulher se tornou rainha. Débora se tornou juíza no meio de tantos homens. Ruth, que preferiu abrir mão da nacionalidade dela para viver com a sogra. E o final dela a gente sabe qual foi. O preparo, ele pega a gente como um vaso, na mão de Deus, ele quebra e faz. Mas tem uma parte que ele pega, vê que não tá bom, começa a vir rachaduras, e ele vai lá, quebra e faz. E tem uma frase que me marcou muito também durante isso, que é, durante esse tempo de missão, foi: o que Deus não está satisfeito, ele vai lá e faz de novo. E a gente fala muito em missão, pelo menos lá na Jocum. Caramba, Deus está me quebrando de novo. E às vezes é necessário a gente passar pelo processo, inúmeras vezes. Deus é um Deus tão paciente, é um Pai tão paciente, que Ele olha assim: eu já falei com você, mas eu vou lá e vou falar de novo. Eu coloquei pessoas para falar com você, mas você foi lá e quebrou a cara. Mas eu estou aqui. Eu estou te preparando. Eu estou te mostrando que o meu preparo é o meu silêncio. Que o meu preparo é as circunstâncias que parece que não vai dar certo. É uma conta que se atrasa. Mas eu estou te forjando. O forjamento, ele passa tanto pelo quente, tanto pelo frio, o choque térmico. E muitas das vezes a gente leva aquele banho de água fria para Deus falar: ó, tô aqui. Eu tô cuidando. Isso aí é um preparo. E agora eu pergunto, de novo: você está preparado? Está preparado para suportar o processo de Deus? É muito melhor ter o preparo de Deus do que você se preparar para as coisas mundanas. O maior exemplo, como eu falei, é Jesus. Jesus, ele estava preparado no espírito dele, mas a carne não queria. E com a gente é a mesma coisa. O nosso espírito está preparado, mas a nossa carne não deixa. É mais confortável estar deitado no sofá, vendo feed, do que estudando a palavra ou lendo a Bíblia. É muito mais fácil estar debaixo da coberta do que você subir para o monte no frio e orar. E hoje Deus está falando: eu estou te tirando da sua zona de conforto para você entender que eu estou te preparando. Não é fácil deixar pai e mãe, mas Deus fala na Bíblia: aquele que não deixar pai e mãe em meu nome não será digno de mim. Então tem coisas que a gente olha assim e fala: Deus, é loucura. E Deus fala: eu confundo os sábios com as coisas mais loucas. Eu usei pessoas improváveis para chegar onde eu quis que você chegasse. Eu estou te mostrando caminhos que... eu estou te dando exemplos. A história de Josué e Caleb também me chama muita atenção. Eles se prepararam. Deram 7 voltas pela muralha de Jericó. Eles estudaram o campo. Planejaram. E eles deram as 7 voltas. Na última volta, com um grito, a muralha caiu. O que tem te parado hoje
para você não entender o seu chamado em Deus. Não é só ir para fora, mas sim aqui dentro também. O que tem te paralisado no meio disso tudo, que você parou de buscar, parou de jejuar, parou de orar, tem deixado as circunstâncias tomar conta daquilo que Deus já está falando há muito tempo? Olha para mim. Eu tenho cuidado de tudo. Porque muitas das vezes você acaba insistindo, batendo cabeça para aquilo que eu já falei que vai acontecer. Mas no meu tempo. Sendo que os meus planos é melhor do que os seus planos. Porque você ainda insiste em coisas que não vai dar certo. Você não sabe sentar e esperar? Eu ouvi isso de Deus. E hoje, essa noite, Deus está falando para alguém. Você não sabe sentar e esperar porque eu estou fazendo? Por que você vai colocar a sua mão? Não fui eu que te mostrei? Não fui eu que passei noites com você quando você pensou que não tinha ninguém? Não fui eu que vi as tuas lágrimas na ponta da tua cama? Mas você preferiu procurar em outras pessoas do que em mim. Jeremias 29:11. Pois só eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de não causar danos, mas sim de esperança e prosperidade. Os planos de Deus, ele faz parte do processo do preparo. Porque a gente quer tudo no nosso tempo. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Muitas das vezes eu me questionava e falava para Deus: Senhor, por que minha amiga está casando, uma está indo viajar fora? E Deus falou: calma, porque eu preciso te tratar ainda para você chegar onde eu quero chegar. Eu fico imaginando todas essas pessoas que foi falado aqui. O momento do preparo deles. Para Abraão não foi fácil ouvir a Deus e falar: sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sara teve Isaac com 100 anos. Para a lógica humana, impossível. Para Deus, tudo é possível. Tem muitas coisas que, olha, se deixar eu vou falar a noite toda. Porque tem coisas assim que a gente vê que é no processo do forjamento, na intimidade com Deus. É na intimidade com Deus quando a gente coloca o joelho no chão e fala: Pai, eu tô fraco. E Deus vai falar: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo vai dizer: pois quando eu estou fraco, é que o Senhor me faz forte. A nossa fraqueza, ela é carnal. Mas quem nos fortalece é Deus. A renúncia e o posicionamento faz parte. Pois alcançar o propósito não é fácil. Vem levantes. Vem família acusando. Vem pessoas do nosso trabalho acusando, colocando questionamentos para nós mesmos, e a gente chega para Deus e fala: Deus, mas por quê? E Deus fala: faz parte do processo, aguenta, eu estou te preparando. Tem muitas coisas que, se a gente olhar, como seria se a gente pudesse encontrar o nosso eu do passado? Eu estava refletindo sobre isso. E eu falei: se eu visse a Luma do passado hoje, eu ia falar: tem coisas que a gente tentou, tem coisas que a gente abriu mão. Mas hoje a gente está vivendo o que Deus tem para nós. A Bíblia vai falar no Antigo Testamento, agora eu não lembro aonde, que Deus ele fala: eu não sou filho do homem para que minta e nem que eu me arrependa daquilo que eu tenho para vocês. Não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. A gente está vivendo uma geração que é tudo para a última hora. Ah, não, eu quero agora. Igual criança mimada. Bater o pé e falar: ah, não, eu quero. E Deus olha e fala assim: não vou te dar.
O não de Deus também é um preparo. O silêncio de Deus também é um preparo. Quando o pai ignora a criança pegando birra no shopping ou em casa, é um preparo. Porque muitas das vezes a gente acaba sendo como criança. Acaba sendo como a Isa, como a Gi, como a Bruna. Mas o amor dele, a graça dele é incomparável. É muito incomparável. Você pegar e ver o que Deus tem feito. Você olhar para trás e falar, obrigada a Deus. Ver a família reunida. Ver filha, neta e genro. Ver mãe. Ver uma família reunida. É Deus. Deus, Ele tem preparado a gente. Deus tem preparado a gente para a gente estar prontos a tempo e a fora de tempo. Pode ser que a gente saia daqui e a gente receba uma ligação que vai ter que ajudar uma pessoa. Ou a gente saia daqui, alguém liga e fala, ora por mim. Ou fala de Jesus para mim. Tem coisas na nossa vida que as circunstâncias não faz crescer. Tem coisas que a gente olha e fala, não, se fosse antigamente eu não teria força para fazer isso. Eu não teria coragem. Eu não teria coragem de deixar tudo e viver o que Deus tem. Sim, a gente tem coragem. A gente tem coragem de ir para outro país para falar da palavra de Deus. A gente tem coragem de ir para outro estado para falar da palavra de Deus. A gente tem a coragem de chegar e mostrar quem é Deus na nossa vida. Porque não é por palavras, mas sim por atitudes. O preparo também requer vigilância e resistir ao inimigo. Sejam sóbrios e vigilantes, pois o inimigo anda ao derredor de vocês, esperando uma pequena brecha para devorar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E hoje eu te pergunto, você tem se preparado contra a maior luta? Pois a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue? Como você tem se preparado? Você está preparado para isso? Você está preparado para viver aquilo que Deus tem? Outro exemplo na Bíblia são as 10 virgens. As 5 prudentes e as 5 imprudentes. 5 se prepararam e as outras 5 não se prepararam. Quem você tem sido? As sensatas ou as insensatas? Você tem se preparado para a volta de Cristo também? Você tem se preparado para viver coisas extraordinárias com Deus? Hoje, que fica de reflexão para nós essa noite. Você está preparado? Você tem entregado a tua vida no altar e falando para Deus, eu estou aqui me preparando. Porque eu sei que o Senhor está cuidando. O Senhor está fazendo. E que essa noite a gente possa sair daqui entendendo isso. O estar preparado é o forjamento. É o processo. É uma coisa que eu fico impressionada e intrigada com Deus. Que mesmo nos nossos dias não muito legais, Ele nos usa para falar com outras pessoas sobre problemas que nós já passamos. É aquele momento que a pessoa fala, eu estava precisando tanto de um abraço. Você sabe que com você não estava bem. No seu interior. Mas é um abraço que restaura. Tem momentos da nossa vida que a gente olha e fala, Deus, eu só queria que o Senhor falasse comigo. E Deus vai lá e fala, não, fala com aquela pessoa. E você falando com aquela pessoa, você acaba se edificando. Deus tem um senso de humor maravilhoso. A gente brincava lá também. Tipo, nossa, Deus, uau, Senhor, caramba. A gente sempre... E Deus, Ele fala, vai lá. Aquela pessoa está passando por isso, mas você já superou, você já passou por isso. O que mais eu vi nesse tempo em missão
foi adolescentes com ansiedade. Adolescentes querendo tirar a própria vida. E isso machuca de uma certa forma. Porque elas têm uma vida pela frente. Adolescentes de 10, 11, 12, jovens. E isso dói. E Deus fala, vai lá. Você já passou por isso. De um relacionamento que não deu certo. Que te quebrou. E Deus fala, vai lá, você já passou por isso. Ah, mas sei lá, tá tendo briga na minha casa, meus pais estão se separando. Vai lá. Eu tô contigo, eu que tô te mandando ir. Eu tô falando pra você ir. Não é ninguém, sou eu. E é engraçado que eu já ouvi de pessoas. Eu tô sentindo que... a minha intuição. Intuição? O nome da sua intuição é Espírito Santo. A sua intuição é o Espírito Santo. Só que você não está dando lugar para ele. Eu estou com um pressentimento. Seu pressentimento é o Espírito Santo. Então, tem coisas que é necessário a gente passar no meio do preparo. É necessário passar no meio desse processo. A forja. É necessário. É necessário você olhar para trás e falar, Deus, obrigada por me fazer uma pessoa melhor. Obrigada por pegar no meu pé, mesmo eu sendo teimosa. Obrigada por o Senhor ter me mostrado coisas que eu não via antes. Obrigada, Pai. A gratidão é a chave de tudo. E essa noite, queria pedir para a igreja se colocar de pé, para a gente estar orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui essa noite, pois sabemos como que é a dor do processo, a dor do crescimento, mas o Senhor está nos preparando. Que o Senhor venha nos capacitar, como diz a Tua palavra, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, eis-nos aqui essa noite, Senhor, para o Senhor fazer o que quiser. Se for necessário quebrar, que o Senhor quebre, mas faz tudo do seu jeito. Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada pelo preparo. Assim como o Senhor fez com grandes nomes que nós conhecemos hoje da Bíblia, os heróis da fé. Assim como outros que a gente conhece também, que viveu a tua vontade. Nos guia, mostra a direção, Senhor. E que o Senhor venha nos preparar todos os dias para a nossa batalha. Pois a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra potestades e principados nas regiões celestiais. Pois os levante vem, mas que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro e agradeço essa noite. Em nome de Jesus.